versículo na Bíblia, que ele é repetido várias vezes na Bíblia, e a gente vê a importância de uma doutrina pela repetição dela na palavra. Por exemplo, se nós falarmos da salvação em Jesus Cristo, nós vemos a mensagem da salvação desde o primeiro livro da Bíblia até o último. Por exemplo, quando Deus mata um animal para cobrir Adão e Eva. Estavam nus por causa do pecado, perdeu-se a inocência, a nudez se transformou em algo ruim a partir desse momento. Então, Deus matou um animal para com a pele cobrir o corpo de Adão e Eva. Segue-se por todo o Velho Testamento com o cordeiro sacrificado pelos pecados, que já desde Caim e Abel, né? Nós vemos a adoração a Deus com o sacrifício de um animal, já anunciando Jesus Cristo. Então esse é um exemplo de uma importância de uma doutrina que se repete por toda a história, mas nós vamos encontrar nos 10 mandamentos, Êxodo 20, capítulo 20, verso 12, um mandamento muito importante que vocês já devem saber qual é. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mesmo mandamento está em Deuteronômio 5,16, é repetido por Jesus e consta em Mateus 5,14, Mateus 19,19 é repetido por um fariseu que pergunta a Jesus qual é o resumo da lei, e aí ele mesmo responde, ou Jesus pergunta ao fariseu qual é o resumo da lei, e o fariseu responde: amarás, Senhor Deus, acima de todas as coisas, toda a sua força, teu entendimento, e honra teu pai e tua mãe. Nós vamos encontrar isso em Marcos 7, Jesus de novo, Marcos 10, 19, de novo o fariseu, Lucas 18, 20 e em Efésios, capítulo 6, verso 12, a mesma referência: honra teu pai e tua mãe. O último versículo do Velho Testamento, Malaquias, fala: ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, falando de João Batista. Então nós vemos em todas essas circunstâncias a relação entre pais e filhos. E nós também temos um provérbio, por exemplo, em Provérbios 20, 20, que diz assim: a quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Em outras palavras, o fim dele vai ser escuridão completa. Então, você vê a importância que Deus dá ao relacionamento de filhos com os pais, de pais com os filhos. A paternidade, a maternidade é uma bênção que nos tira do egoísmo. Porque você não sabe o que é você viver em função de outro até você ser pai. Infelizmente, algumas pessoas, nem se tornando pai ou mãe, né, conseguem se desvencilhar do egoísmo e continua pensando apenas em si mesmo. Mas a natureza nos ensina, quando se torna pai ou mãe, de que nós pensamos em termos daquilo que nós podemos fazer para os nossos filhos. Não é mais para nós, não é nossa carreira, não é nosso nome, não é nossa fama, é o que meus filhos vão receber com isso. E essa é uma característica da maternidade, né? Os homens são um pouco mais egoístas assim. As mulheres não, é tudo para os filhos, aquele empenho em, isso aqui eu vou dar para meus filhos. Eu vejo a Karen, né, ela sempre fica pensando nos filhos dela, e às vezes até dá uma invejazinha assim, porque, mas eu também queria comer o melhor pedaço dessa carne aqui, né? Não, deixa para eles. E assim, então, é maravilhoso isso. Mas eu quero basear meu estudo hoje
em 1 Timóteo 3,1, e vocês vão achar assim, o que tem a ver esse texto com o que nós vamos falar sobre mães hoje? Muita coisa. E até a minha esposa me deu um insight que eu nem tinha percebido. Depois eu vou tentar reproduzir o que ela me deu de estalo, de ideia que eu não tinha percebido. 1 Timóteo 3,1 não é um texto muito agradável de ler. Ele é bem negativo. Ele é o tipo do texto assim que a gente diz, em inglês tem uma expressão party pooper, estraga festas, né? Porque ele realmente é para desanimar qualquer um, assim, se pensar em termos de hoje, né? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Amados, uma das características da degradação de qualquer sociedade é a perda do amor familiar. A destruição da família caracteriza a morte de uma sociedade. A família sempre foi e sempre será a célula máter, o núcleo da sociedade. Não existe sociedade ampla sem a sociedade pequena. E a menor célula da sociedade é a família. Raquel não está contando o tempo. Bem, queridos, quando nós olhamos esse texto aqui, fala de um tempo em que o fim se aproxima, e eu creio que nós vivemos cada vez mais nesse tempo. Só que eu gostaria de trabalhar esse texto de uma maneira positiva, porque esse texto nos ensina a respeito de coisas das quais devemos fugir, certo? E eu fiz uma lista aqui de algumas características que eu quero trabalhar ao contrário. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 características. Ok? Para honrar a sua mãe. Veja bem. Você, filho, nasceu para um propósito. E esse propósito se estende além de você, se estende além da sua família, se estende além do seu círculo. Deus tem um plano para a sua vida. Mas no decorrer desse plano, dentro desse plano grande de Deus para a sua vida individual, está que você seja uma bênção, e começa especificamente com aqueles que são da sua própria família. A Bíblia diz que aquele que não cuida de sua própria família negou a fé e é pior do que o descrente. Você imaginou isso? Consegue imaginar a seriedade com que Deus trata essa questão de cuidar dos seus? E tem coisa maior do que cuidar, lógico, dos seus filhos, mas também cuidar para trás, não só para frente, para trás, daqueles que cuidaram de você. É triste você visitar, por exemplo, um asilo. No asilo você encontra velhos depositados como se fossem trastes numa lata do lixo. Existem famílias que deixam os pais no asilo e nunca mais vão visitá-los. Isso é horrível. Isso é uma demonstração da decadência, da dureza do coração das pessoas. E como esse texto fala exatamente de decadência, nós temos que resistir contra essas coisas. Primeiro, Paulo fala assim, esse sabe tem uma construção que nós chamamos de
contínuo, um tempo contínuo não terminado. Permaneça sabendo. Mantenha isso sempre em mente, não é simplesmente sabe. Permaneça o tempo todo sabendo. É um infinitivo, certo? Saiba o tempo todo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, onde o amor de muitos esfriará. Mas aqui, certo? Ele começa uma lista de características das pessoas, como será a sociedade. E às vezes nós temos a tendência de replicar o que há na sociedade. De replicar coisas, por exemplo, como ventos de pensamentos comunistas estão dizendo que filhos não têm nenhum dever para com os pais, é obrigação dos pais fazer tudo aquilo que eles fizeram por você, que não passa de obrigação, e que os pais são o sistema opressor e você é o oprimido. É o que se ensina nas escolas. Não em todas, mas as escolas aparelhadas pela esquerda ensinam isso. Que os filhos devem se rebelar contra os pais porque família é parte do sistema. E o sistema tem que ser destruído. Então, por isso você vê filhos que voltam da escola mandando nos pais, brigando com os pais, estourando tudo, chutando tudo para cima. Tem professores que não ensinam essas coisas, mas vocês são minoria, né, Guilherme? Falar a verdade, vocês são minoria. A maioria deles prega exatamente isso. Olha, teus pais não apitam nada na tua vida, você faz o que você quiser. Então, deixa eu agora colocar aqui. Como tua função é honrar sua mãe, seu pai, sua mãe, agora especificamente a mãe, algumas coisas que você pode fazer. O que significa, primeiro, honra? Honra, existem duas palavras que eu gosto muito, honra e respeito. Respeito significa você olhar duas vezes, do latim respectare. Significa você prestar atenção na pessoa. Em outras palavras, a pessoa não é parte do cenário, você tem que prestar atenção nela, ver o que ela está precisando, o que ela precisa, cuidar do seu bem-estar emocional. Respeitar é cuidar da identidade e do bem-estar emocional da pessoa com quem você está lidando. Então, quando você respeita, por exemplo, sua mãe, seu pai, você cuida a identidade, preserva a identidade dele. Nós aprendemos que uma das coisas mais preciosas, no Veredas Antigas a gente aprende que uma das coisas mais preciosas é a identidade. Nunca amaldiçoe a identidade de uma pessoa. A segunda coisa, honra, do latim honoris, é dar a outro o primeiro lugar. Você honra alguém, por exemplo, quando você está sentado no último banco disponível, você levanta do banco e dá o seu lugar para outra pessoa. Isso é honra. Isso é honra quando você coloca o outro acima de você. A Bíblia diz, considerai uns aos outros como superiores a si mesmo. Imagina como deve ser gostoso viver num lugar onde todos consideram o próximo como superior a si mesmo. Não tem ninguém brincando de rei, né? Ninguém brincando de dominador, de imperador. Não, todos servem uns aos outros. E essa palavra honrar significa exatamente isso. Agora, como é que se desenvolve na prática honrar a mãe? Bom, muito bem. Para honrar sua mãe, ponha os interesses dela acima dos seus. Não seja egoísta. Filho, você está acostumado a pensar que teus pais são teus servos. Cuide. Eles não são teus servos. Eles têm responsabilidade por você. Eles amam você. Eles dariam sua vida sem pensar duas vezes por você. Mas eles não existem em função de você. Aliás, você deveria servi-los. Essa é a grande verdade. Você devia atender os interesses deles, socorrê-los, ampará-los, reforçá-los.
Lógico, lembre-se, em primeiro lugar, que em primeiro lugar está a mãe dos seus filhos. Quando você é casado, a Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe, e se una à sua mulher. Isso é mandamento, é palavra de Deus. Mas o deixar aqui não é um deixar de abandonar pai e mãe. É um deixar no sentido que agora você vive para formar uma outra célula, outra família, célula da sociedade, mas sempre o laço afetivo, sempre o cuidado de um pelo outro tem que existir. Aliás, Jesus critica os fariseus, porque os fariseus estavam invalidando a palavra de Deus, dizendo, tudo aquilo que eu poderia dar para meu pai e minha mãe é oferta para o Senhor, então eu não preciso mais cuidar deles. Teus pais vão ficar velhos. E ainda que nós temos previdência social, queridos, eles vão precisar ser cuidados. Assim como eles cuidaram de você desde o começo até quando você aprendeu a caminhar, um dia eles vão ter que ser ajudados até para caminhar, se viverem muito tempo. E aí? Vai deixar eles largados num asilo? Tem essa responsabilidade, né? Minha esposa, de tempos em tempos, viaja para cuidar dos pais. É chato para mim, mas eu a abençoo, porque é uma coisa nobre que ela faz. Então, não seja egoísta, ponha os interesses dela acima dos seus. Por favor, alguém me veja um copo d'água, estou padecendo na garganta. Segunda coisa, para honrar sua mãe, invista dos seus recursos para atender as necessidades dela. A segunda característica negativa é não seja avarento, não tenha amor ao dinheiro. Mas, sim, você tem que ter tua vida financeira equilibrada, regrada, mas inclua nisso também as necessidades de seus pais. Pode ser que em algum momento você tenha que socorrê-los. Tem uma grande cantora de ópera americana que ela... Obrigado, Guilherme. Que ela era... Uma mulher se tornou mundialmente conhecida. E um dia um repórter perguntou para ela qual foi o momento mais importante da sua carreira. E ela pensou, ela poderia ter dito assim, foi o momento em que eu fui a primeira cantora negra a cantar na Ópera Metropolitana de Nova York. Podia ter sido assim a primeira vez que ela cantou para mais de 5.000 pessoas, inclusive a rainha da Inglaterra, que estava visitando os Estados Unidos. Podia ser N situações em que ela brilhou poderosamente, mas ela sorriu e disse assim, o ponto mais alto da minha carreira foi o dia em que eu fui para casa e falei para minha mãe que ela não precisava mais lavar roupa para fora. Que dali em diante ela ia cuidar da mãezinha. Que enquanto ela estava estudando para se tornar uma cantora de ópera, a mãe lavava roupa para fora, para sustentar as duas. E aí quando ela disse, o momento mais alto da minha carreira, foi quando pude dizer para minha mãe, você não precisa mais lavar roupa para fora, porque agora eu vou cuidar de você. Então veja, muitas vezes nós somos tão apegados a coisas, e eu vejo o arrependimento de pessoas que apegadas às coisas, de repente perderam as pessoas. Que um dia os pais deixam os filhos e vão para a eternidade. Aí todo o dinheiro do mundo não vai comprar o tempo perdido, que não pôde desfrutar da amizade e do amor dos pais. Então, é importante isso. Terceira característica, exalte as qualidades dela em vez de elogiar a si mesmo. Não seja jactancioso, gabola. Tem um ditado em alemão que diz assim, autoelogio fede, Eigenlob stinkt. Né? Se você se elogiar, isso fede. E a Bíblia diz aqui que as pessoas serão
jactanciosas, falarão de si como se fossem a criatura mais sublime do universo. E a gente não encontra ninguém falando assim, né? Não tem ninguém que se acha. Mas aqui diz assim, para você não ser como essas pessoas, pelo contrário, você aprenda a exaltar as qualidades da sua mãe. Sabe, querido, uma das linguagens de amor é palavras de apoio, de incentivo, palavras de elogio. E faz bem quando você elogia uma pessoa por algo que ela é. Não pela beleza que ela tem, por algo que ela não tem mérito, mas por aquilo que ela alcançou com mérito. E como é bom quando a gente sai do nosso ego e começa a olhar para os outros e ficar admirado com o que os outros são. É um exercício de humildade. Lembra? As pessoas são egoístas, as pessoas são amarradas em si mesmas. Quando nós finalmente chegamos e paramos de ficar presas em nós mesmos e olhamos para fora e vemos a beleza de Deus na vida de outras pessoas. Qual foi a última vez que você olhou para tua mãe e disse: eu te admiro por causa dessa ou dessa característica? Você é fantástica. Qual foi a última vez que você chegou para ela e disse assim: eu aprendi com você. Essa qualidade boa que eu tenho é porque você me ensinou. Qual foi a última vez? Percebe a necessidade de você, ao você fazer isso, você está abençoando a si mesmo, porque a Bíblia diz, traz esse ensino de que a bênção é um ciclo. Os pais abençoam os filhos abençoam os pais. E há uma proteção mútua nesse ciclo que continua pela vida inteira. Sábios são aqueles que sabem celebrar a vida e a importância de seus pais na sua própria existência. Outra coisa, seja guiado pelo temor de Deus em todas as suas escolhas. Não blasfeme, não seja irreverente. Duas palavras que estão também nessa lista de defeitos. A mãe é uma coisa sagrada, uma pessoa que tem uma importância sagrada na sua vida. Nós não somos católicos, então às vezes a gente tem uma aversão pela idolatria da maternidade. Mas nós entendemos que a mãe, a função de mãe é sagrada. Então veja, queridos, ao você desrespeitar a sua mãe, você está indo contra uma instituição de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é instituição de Deus, e a mãe é autoridade sobre a tua vida. E se você olhar todos os homens abençoados, todas as pessoas abençoadas da Bíblia, foram pessoas que tiveram respeito para com seus pais. Tanto é, qual foi uma das palavras de Jesus enquanto estava pregado na cruz? Sobre sua mãe? Pediu a João para cuidar dela. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Ele estava ali, na sua agonia, podia estar focado na sua dor, tentando, alguma coisa. Não, minha mãe. Eu colocar alguém para cuidar dela. Porque ela não tem mais o pai. Tá, tem os meus irmãos, mas eu sei de alguém que é de confiança. E ele vai ocupar o meu lugar na vida da minha mãe. Veja o empenho e o carinho de Jesus pela sua mãe. Amados, seja guiado pelo temor de Deus. Se não pelo afeto, que devia ser o primeiro lugar, mas pelo temor, porque Deus é juiz contra aquele que desonra pai e mãe. É interessante isso.
Outra coisa, seja humilde diante dela, entenda que você não é o centro do universo, não seja arrogante. Algumas vezes a gente quer bater boca com os pais, né? E eu vou dizer, quanto mais você envelhece, mais você percebe que teus pais não são perfeitos. Quando você é criança, você diz assim, meu pai só não usa capa para não dar na vista, né? E não sai voando porque ele não quer humilhar os outros, mas meu pai é super-herói. Quando você chega lá pelos 12 anos, você começa a ver, não é tão super-herói assim. Quando você chega a ficar mais velho, você percebe que teus pais têm defeitos. Mamãe tem defeitos. E aí? Às vezes brota um desprezo, porque essa transformação de super-herói para uma pessoa simples, com dificuldades e com falhas, faz com que haja um desencanto. E na adolescência, muitas vezes, algumas pessoas desenvolvem desprezo pelos pais. Tudo depende daquilo em que você foca. Porque também existe uma grande verdade a respeito desse caminho para a maturidade, é que ao mesmo tempo em que percebe que os pais não são perfeitos, o jovem, a criança, ao crescer, ela descobre um mundo de possibilidades e cria uma ilusão a respeito de si mesma, de que ela é capaz de tudo. Então, eu agora sou o Todo-Poderoso, meus pais, que droga. Né? Amados, não seja arrogante. Você vai descobrir que é capaz de cometer erros piores que os dos seus pais. Você vai descobrir que os seus pais não são perfeitos. Mas a humildade está exatamente nisso, em olhar para os outros, ver os outros errando e pensar, talvez eu nunca erraria nessa área. Mas em outras eu tenho muito a aprender com eles, porque em áreas que eu tropeço, eles não tropeçam. Veja a humildade. A humildade não é você se achar um lixo. A humildade não é você achar os outros um lixo. A humildade é saber que todos nós precisamos uns dos outros. Então seja humilde, não seja arrogante. Não seja prepotente, né, diante dos seus pais. Quando você tiver, por exemplo, uma discordância com o seu pai, e, na verdade, às vezes, pelos seus estudos, você até pode saber mais que ele. Embora eu duvido que você tenha a mesma sabedoria que ele tem. Alguns, pode ser. Você terá humildade de dizer, ainda assim eu preciso de você. Ainda assim eu te respeito, porque você é a pessoa que me carregou até aqui. Eu não seria o que eu sou se não fosse o apoio e a existência de vocês. Então, essa humildade vai fazer com que você seja abençoado. Obedeça a seus pais em tudo, exceto naquilo que é contrário à vontade de Deus. O texto refere-se às pessoas dos últimos tempos como desobedientes a pais e mães. E olha, amados, eu vou te dizer uma coisa. Até mesmo na escolha do cônjuge, olha que isso aqui é complicado de dizer, mas eu vou te dizer com todas as letras. Eu e a Karen, ou a Karen e eu, nós já decidimos de antemão, quando já estávamos nos aproximando, que se os nossos pais não aprovassem o nosso namoro, nós não continuaríamos. Mesmo tendo ouvido a voz de Deus. Um dos sinais para que fosse a presença de Deus em nossa vida é que quando eu a apresentasse aos meus pais, eles a aprovassem. Quando eu fosse apresentado aos pais dela, eles me aprovassem. Então, até nesses aspectos, estar em obediência aos pais é tremendamente importante. Hoje em dia, não, quem decide com quem caso sou eu. Claro, você pode decidir, você é livre. Só que você pode escolher isso com bênção ou sem bênção.
Seja agradecido pelas mínimas coisas que ela já fez por você. Não seja ingrato. A gratidão traz cura, inclusive para a depressão, sabia? Eu não vou dizer que toda pessoa que sofre de depressão é ingrata. Eu não teria ousadia de falar isso. Mas a ingratidão contribui sim para a depressão. Porque você não consegue ver o lado colorido da vida. Então, não vou carregar um fardo em cima das pessoas que lutam contra a depressão dizendo você é ingrato. Não sei. Isso você vai ter que sondar no seu coração. Mas pensa que muitas vezes o que ajuda a depressão a se instalar é a ingratidão. Não custa dizer, pai, obrigado, mãe, obrigado pelo que você já fez. Mãe, obrigado porque você lavou a louça toda, a gente comeu, fez aquela pilha de louça na cozinha. Nem era você que fez aquela pilha, fomos nós. Você foi lá e lavou tudo. Algumas vezes uma conversão muito grande na minha vida. Eu olho para aquela pilha de louça na cozinha e digo assim, poxa, minha mulher trabalha tanto. Não custa eu lavar as louças para ela, né? Não vai cair nem um dedo por causa disso. Não vou deixar de ser homem por lavar a louça. Gratidão se mostra nessas coisas. Gratidão é quando você percebe o valor daquilo que a pessoa te dá. No mundo de hoje, toda vez que você dá uma graça para alguém, na segunda vez a pessoa já considera direito adquirido. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua mãe não tem que fazer tudo para você. Se ela faz, é um favor. E como favor, você tem que ser agradecido. Quando você fizer isso, se torna o fardo dela mais leve. E ela vai fazer com alegria. Mas também tire o fardo dela. Faça também coisas por ela. Perdoe quando ela falha. Seja disposto a perdoar. A palavra negativa é ser implacável. Aquela pessoa que não perdoa e continua a cobrar a dívida até, às vezes, a morte. Não seja assim. Às vezes se vê em filmes de violência, implacável como sendo algo positivo. Vingança implacável. Ele mexeu com a minha família, eu vou lá e mato todo mundo. Né? É bonito no cinema, quando você quer ver banho de sangue. Nem devia, né? Mas não é bonito na vida real. Você deve ser uma pessoa disposta a perdoar. Teus pais vão errar. Tua mãe vai errar com você. Aí você vai olhar para ela e dizer assim, eu te perdoo. Porque você vale muito mais do que essa falha que você cometeu. Ainda mais quando a gente começa a ficar velhinho. Deixa eu contar um negócio para você. Quando a gente fica velho, a gente não tem filtro. A cabeça já não é aquelas coisas. E quanto mais velho fica, mais senil você fica e menos controle você tem. E às vezes você vai falar umas besteiras que machucariam se a mãe ou o pai, né? Machucariam se fossem em condições normais, mas como já estão bem avançados e a cabeça já não funciona direito, você não pode levar isso em conta. Lembrar que são velhinhos. Lembrar que não tem filtro, a cabeça não ajuda tanto. E elas fazem confusões, falam coisas ruins, né? Algumas pessoas. E aí você vai dizer o quê? Eu perdoo. Porque eu sei o que ela já foi e o que ela continua sendo na minha vida. Eu estou aqui por causa dela. Né? Não fale mal dela para os outros. Outro defeito. Aí chega lá nos adolescentes, chega lá nos colegas. Eu não aguento minha mãe, vive me dando ordem, vive me mandando arrumar o quarto. Também, né? O quarto do adolescente é Gênesis 1:1. Gênesis 1. E o caos reinava sobre a terra. Né? E aí o Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas ali não, ali só o Espírito do adolescente, né, no meio das teias de aranha, das
das roupas espalhadas, do tênis chulesento num canto, da cama desarrumada. Não. Então, amados, não fale mal da sua mãe para os outros. Ela é uma bênção. E um dia você vai querer tê-la por perto e não vai poder. Esse é o fato que eu carrego hoje. Deus me deu 2 anos para me despedir da minha mãe. Mas agora ela não está mais comigo. Faz falta. Como eu queria poder hoje abraçá-la e beijá-la. Mas ela está na presença do Senhor. Então, não fale mal dela. Lembre, ela é a sua bênção. Em último, seja um apoio fiel para ela em todos os tempos. Não seja traidor. São textos negativos que eu converti em positivos. Embora o mundo possa fazer isso, foge destas coisas. E ao fazer isso, você será bênção e será abençoado. E você receberá aquilo que você semeou na vida dos teus pais. Porque Deus é fiel. E você vai receber também do Senhor isso na vida dos teus filhos. Ao abençoar seus pais, abençoará teus filhos.